Hoje o quadro de entrevista traz o tema Sofrimento e Dor. Acompanhe. Olá, começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista e com muita alegria recebemos aqui hoje Daniel Henrique Pereira. Daniel, seja bem-vindo. É uma alegria e uma satisfação, Márcio. Satisfação é toda nossa. Daniel é espírita há quanto tempo, Daniel? Você consegue lembrar disso? Olha, Márcio, eu atualmente estou com 32, desde os meus 15 anos, então 17 anos, vai. E sempre frequentou a mesma instituição espírita? Sempre, né? Meu coração é vinculado a ela, né? O Daniel é membro, é trabalhador da Sociedade Espírita Capa dos Pobres, que fica na Rua Desembargador Otávio do Amaral, 138. Isso mesmo. No Bigorrilho, em frente ao Hospital Evangélico. Perfeito, Márcio. É uma localização privilegiada. Né? Privilegiada. Assim como a casa e as pessoas que ela frequenta, Márcio. Daniel, a casa tem site? A casa tem site, sim, Márcio. O site da Capa dos Pobres é www.capadospobres.com.br. capadospobres.com.br, para você acessar e conhecer as atividades, palestras, grupos de estudos, atividade para crianças. Com certeza. Atividade de assistência social. Muita. A Capa se notabiliza nesse campo, Márcio. Vocês têm uma ação interessante que é o Barriga Cheia, né? Barriga Cheia. A cada 15 dias, todo final de semana, nós vamos até a Praça Tiradentes, fazemos alguns pães, alguns sanduíches com mortandela e levamos o alimento material, que na verdade é uma isca, para levar o alimento espiritual, até aquelas pessoas que lá estão. Mas... que beleza. Eu posso ir lá um dia comer um pão? Deve sim. Tá certo, então seja muito bem-vindo. E o Daniel hoje nos traz o tema dor e sofrimento, Daniel. Numa sociedade como a nossa, eu andava pesquisando há alguns dias, mais de um mês, relatórios da Organização Mundial de Saúde, que dão conta que no mundo há 400 milhões de pessoas enfrentando a depressão. Claro, nós estamos aqui nos referindo aos episódios graves de depressão. E que o Brasil, segundo o relatório da OMS, é o país com o maior número de episódios. O Brasil também é o maior consumidor de fluoxetina, de Rivotril, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à dor, a gente quer esquecer. Não é verdade. E a minha primeira pergunta para você, Daniel, por que sofremos? Essa é uma pergunta intrigante, Márcio. E por ser intrigante, é uma pergunta boa. E eu confesso a você que, pelo menos a mim, eu tenho uma dificuldade de tentar compreendê-la utilizando somente a razão que o Espiritismo nos dá. É preciso colocar um pouquinho de coração. Até porque o que me fez clarear essa questão foi um fato ocorrido comigo há muito tempo, Márcio, que me tocou, que me mexeu, que me sensibilizou. Eu recebi a notícia há algum tempo, um certo dia, do desencarne do filho único de um grande amigo. E nós fomos até ele tentar levar um pouco de consolo, um pouco de conforto. E quando eu lá cheguei, para minha surpresa, ele me recebeu ainda envolvido naquela dor, naquele sofrimento da aparente perda, da distância, e me perguntou assim: o que eu posso aprender com isso? E a partir daquele momento eu compreendi com mais clareza que a dor e o sofrimento são processos educativos, que nos trazem aperfeiçoamento. Isso não significa dizer, Márcio, que é fácil de compreendê-las, de entender esse aprendizado dolorido, mas que é necessário. O Espiritismo nos dá um determinismo de que Deus nos criou para sermos felizes, Márcio. Mas a caminhada da felicidade cabe a cada um de nós. O fato é que muitas vezes nós temos escolhido os caminhos mais tortuosos, mais longos e mais difíceis. Eis aí o motivo do nosso sofrimento. Então, a origem do sofrimento é o nosso desvio. Ele tem uma função, então, pelo que você está falando aí. Tem. Na verdade, a origem do sofrimento, Allan Kardec, o codificador da doutrina, nos esclarece, nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo que os males que nós somos acometidos têm duas origens. Podem ser divididos em duas partes, Márcio. A primeira parte é justamente aqueles que nós não podemos evitar. Um exemplo é o caso que nós contamos, o desencarne de um ente querido. Mas a segunda parte é justamente a mais intrigante, Márcio. E onde estão todas, talvez a grande maioria das nossas dores, da causa dos nossos sofrimentos, que são justamente aquelas que são ocasionadas por nós mesmos. São originadas, Márcio,
pela nossa imprudência, originadas pela nossa invigilância, pelos nossos excessos e que por isso mesmo poderiam ter sido evitadas. Para ficar mais palpável, talvez, mas exemplificando, né? Quantas doenças físicas não são acometidas pelos nossos excessos, pelo nosso desregramento alimentar, pelo nosso desregramento diante do álcool, do tabaco, de uma vida sedentária? Quantas uniões infelizes não têm como causa o oportunismo calculado, não tem como causa a vaidade? Quantos pais, Márcio, e eu que sou pai sei muito bem disso, não são corroídos pela culpa, porque não conseguiram combater as más tendências dos seus filhos na origem? Então, de fato, nós somos causadores da grande maioria dos nossos sofrimentos. Então, Daniel, há causas que a gente consegue identificar, né? Fazendo uma análise, um exame mais cuidadoso, nós conseguimos, às vezes, ir até as causas do nosso sofrimento atual. Mas há situações que as pessoas se perguntam, de onde vem tantas provações, tantas privações, tanta dor? Se a causa não é aparente, onde estariam essas causas? O Espiritismo ajuda a entender isso? Ajuda, Márcio, e essa é uma questão muito interessante. E talvez para tentar responder, Márcio, vamos tentar junto construir um raciocínio, já que a gente está aqui num bate-papo, né? E nós entendendo, admitindo Deus como sendo a síntese de todo o amor, de toda a misericórdia, mas também a síntese de toda a justiça, nós, por consequência, temos que admitir que Deus, sendo justo, não age como nós de forma intempestiva e também não age por capricho. Ou seja, Márcio, as dores, os males, os sofrimentos e as provações que batem à nossa porta também são justos. O que nós queremos entender e tentar compreender e jogar à luz da doutrina é o seguinte, Márcio: se Deus, se a providência divina não nos pune pelo bem que fizemos, mas também não nos pune pelo mal que nós não fizemos, significa dizer o seguinte, que a justiça divina, para não ser injusta, tem que ter uma origem, ou seja, os nossos males precisam ter uma origem para ela não ser injusta. E se nós não conseguimos encontrar origem aparente diante de uma vida digna, diante de uma vida justa, no transcorrer desta vida, significa dizer, nós vamos fazer o intervalo e o senhor vai concluir essa resposta, porque a Renata já está nos chamando. Se não tem causa aparente, onde estariam as causas? Okay. Por intervalo, quero ouvir isso. Fique conosco que a gente já volta. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Você está assistindo A Vida em Foco. Retornamos com a segunda parte da entrevista com o tema Sofrimento e Dor. Confira. Muito bem, estamos de volta. Daniel, eu deixei no suspense aí, né? Interrompi você. A pergunta é se não há causa nessa existência e a gente não consegue identificar a causa do sofrimento, às vezes a gente vê pessoas boas mesmo, pessoas cuja vida é toda, né, enfeitada por dignidade, por integridade, mas que sofrem bastante e a gente não entende, as próprias pessoas não conseguem compreender, né? Onde estão as causas? É isso, Márcio. Essa é a luz que a doutrina espírita joga diante da dor e do sofrimento. Esse é um dos princípios basilares, uma das leis fundamentais da nossa doutrina, a pluralidade das existências e a reencarnação. Isso significa dizer, Márcio, que diante de uma vida justa, digna, que se transcorre, pode haver muito sofrimento, muita dor, porque ela está reparando, em busca da regeneração, os males cometidos em outrora, em vidas anteriores, como também o contrário, Márcio, significa dizer, e nós estamos cansados de ver isso no nosso país, que muitos atos cruéis que são absolvidos pela lei humana terão a sua justiça numa vida vindoura. Esse é o ponto. É isso que ocorre. E pode também, Daniel, ocorrer da pessoa não resgatando, não passando por uma expiação necessariamente. Ou seja, ela está corrigindo, ela está recuperando débitos, né, às vezes escabrosos, como a gente vê, muita gente com uma canetada, né, faz com que comunidades inteiras passem fome, sejam privadas de água, de acesso à educação. Quantos crimes há aí, muitas vezes, né, nos gabinetes confortáveis do mundo. Deus. Mas pode ser que a pessoa antecipe também, né, algumas provas a fim de consolidar virtudes.
ela opte por uma vida de privações, muitas vezes, isso faz parte. Aqueles que optam por uma vida de privação, para exatamente já irem consolidando algumas virtudes. Pode. São pessoas que não têm débito, aparentemente, né? Claro, Márcio, né? É lógico, né? A gente tem que entender, né? E a espiritualidade nos auxilia nessa questão. Na pergunta 931 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior, através da pergunta de Allan Kardec, nos fala que o nosso orbe, o nosso planeta, ainda é uma morada, Márcio, ainda, de espíritos imperfeitos como nós, ainda é uma morada de espíritos que precisam regenerar, né? Que precisam reparar o mal cometido, mas não são todos, Márcio, né? Tem alguns espíritos missionários que vêm para nos guiar, para nos servir de modelo e para nos orientar, né? Que querem passar por essas privações e por essas dores, para nos ensinar, Márcio, que às vezes através de algum aparente mal, de alguma aparente derrota, que nós podemos ter lições valiosas? A minha pergunta para você, nós só temos aprendizado com a dor? Só a dor nos faz aprender? Olha, Márcio... A outra forma de aprender? A dor... Dá a impressão que nós estamos fazendo uma apologia enorme aqui à dor, ao sofrimento. Pelo contrário. O espiritismo é um cântico de martírio. Não é longe disso, Márcio. Na verdade, a dor é um dos caminhos, mas não o único, né? O benfeitor Emmanuel, que é o orientador espiritual, foi o orientador espiritual de Chico Xavier, da sua mediunidade durante 70 anos. Mais de 70 anos. Nos esclarece numa página notável, Márcio, de um livro chamado Vinha de Luz, que antes da dor, a providência divina nos concede oportunidades de aprendizado, pautado na iluminação, pautado na misericórdia. O fato é que nós temos um livre-arbítrio, e através desse livre-arbítrio, Márcio, nós podemos rejeitar todos esses processos de tolerância, todos esses processos de paciência. E aí, como diz o ditado popular, Márcio, não tem outra forma. Se nós não conseguimos aprender através do amor, nós aprendemos através da dor. A dor como sendo o último recurso, então. A dor como sendo o último recurso, né? E Emmanuel diz mais, que esses processos educativos, ele nomeia e chama de filtros amorosos, Márcio, e cita alguns deles, né? O primeiro filtro amoroso que Emmanuel nos dá como o processo de aprendizado antes da dor é justamente afeições novas. Então, qual de nós, Márcio, não se torna mais carinhoso, não se torna mais indulgente diante de uma criança, de um filho, diante de um neto que dá um colorido na vida? Diante de um animalzinho. Diante de um animalzinho. Das amizades do mundo, né? O segundo filtro que Emmanuel nos fala das amizades, perfeito, mas são situações diferentes. Então, muitas vezes, situações não planejadas, sequer esperadas, mas que acontecem na nossa vida, mas para mudar, nós temos que ficar atentas a elas, porque elas podem ser justamente um filtro renovador. Outro filtro que Emmanuel cita aqui é brilhante, Márcio. Eu tenho um exemplo lá em casa, são estímulos inesperados. A minha mãe, Márcio, lutou a vida inteira contra a balança. E ela conseguiu perder 30 quilos em poucos meses, porque ela recebeu um estímulo que foi a gravidez da minha esposa, uma gravidez inesperada. Esse estímulo fez com que ela mudasse. E o último filtro, e lindo, que Emmanuel nos conta, são justamente responsabilidades externas que falem ao coração. Ou seja, mas qual de nós não se torna mais indulgente, não se torna menos vaidoso, menos orgulhoso, menos egoísta, quando adentramos num trabalho assistencial? Então, o processo, Márcio, de aperfeiçoamento inicial é sempre o do bem, mas quando nós o rejeitamos, Márcio, não tem outra forma. Eu vou te deixar um desafio nesse minuto final. Vamos ver se você consegue. Vamos lá. Jesus, que nada devia, que tudo fez por amor, sofreu pela nossa sandice, né, pela nossa ambição, pela nossa falta de compreensão, pela nossa ignorância mesmo. E quais lições nós podemos tirar daqueles últimos momentos de Jesus, aquela dor intensa, que impactou na história da humanidade toda? Que lições ali a gente pode tirar? Olha, Márcio, eu reflito muito sobre isso até hoje e tento estabelecer uma linha de raciocínio que não é fácil, ao menos para mim, porque eu consigo entender, Márcio, que quando a dor e o sofrimento batem à nossa porta, né, elas têm motivos justos, porque nós temos débitos incontáveis com a lei, mas quando elas batem à porta de Jesus, eu não compreendo porque Deus, ou seja, Jesus,
não tinha débitos nenhum com a lei. Ele fez o que fez por puro amor e talvez um amor que nós ainda não compreendamos porque não somos capazes de nutrir, Márcio, sequer por um filho. Mas eu idealizo que ele quis nos deixar uma lição que ficasse postergada a toda a eternidade, Márcio, que é justamente nas aparentes derrotas da vida que nós temos as maiores lições para o nosso espírito imortal, querendo nos dizer e nos provar que o processo educativo do Evangelho não é de aniquilação, de eliminação da dor e do sofrimento, mas de transformação. O intuito também da doutrina espírita, enquanto o Evangelho redivivo, é de transformar a energia do orgulho, a energia do egoísmo em energia realizadora no bem. Esse é o intuito. E você tira essa como sendo a grande lição. A grande lição. E o grande exemplo que Jesus deixou, não se furtando do sofrimento. Não concluindo a sua existência gordo numa poltrona, mas indo para a luta. Indo para a luta e mostrando como a gente deve sofrer calado e com dignidade, muitas vezes. Né? É evidente, né? É importante, evidente que nós vamos derramar lágrimas, que não as derramemos sem esperança. Esse é o ponto. Daniel, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Márcio. Para mim é uma alegria. Falando com entusiasmo sobre esse tema tão importante que hoje, né, conduz muita gente a reflexões aprofundadas sobre por que a vida está cheia de dor e de desafios. Que você possa retornar outras vezes, Daniel. Fica o nosso convite aberto. E a você que nos acompanhou, nossa gratidão. O programa continua.